Olá, sou o professor Katian. Vamos para mais uma vídeo aula de matemática, continuando com a revisão do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, resolvendo questões da prova de 2019, versão amarela. Questões 152, 153 e 154. Relembrando aos candidatos que o Enem será realizado no dia 17 de janeiro de 2021, segunda prova no dia 24 de janeiro de 2021 e a versão digital no dia 31 de janeiro e a segunda prova no dia 7 de fevereiro. Resultado previsto para o dia 29 de março. Vamos então para as três questões. Questão 152. No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T. Esses pesquisadores controlam o processo observando que Q é uma função quadrática de T. Então, observe a primeira informação. Os dados coletados nas duas primeiras horas foram a tabela abaixo. Para decidir se deve interromper o processo, evitando riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade da substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último resultado coletado. Nas condições expostas, essa quantidade em miligramas será igual. Então, observe aqui. Nós temos aqui uma tabela com o tempo 0, tempo 1, tempo 2 e a quantidade em miligrama. Ele quer saber após 1 hora do último. Então, o último aqui foi verificado 2 horas, então exatamente na terceira hora. Observe, o exercício está dizendo que a função é quadrática, portanto, a quantidade em função do tempo é essa expressãozinha aqui, Q em função de T igual AT² mais BT mais C. Então, o nosso trabalho será exatamente calcular os valores de A, B e C para montar a função quadrática em cima dessa tabela. Consultando a tabela, nós temos, quando T é 0, substituindo aqui, nós temos que a quantidade é 1. Então, fica 0 mais C igual a 1. Portanto, C igual a 1. Então, esse coeficiente independente aqui já está determinado. C é 1. Para T igual a 1, observando na tabela, a quantidade é 4. Então, substituindo T igual a 1, aqui vai ficar A mais B mais C, substituindo C igual a 1. Então, nós temos que A mais B mais 1 igual a 4. Logo, A mais B é 4 menos 1. Então, A mais B é 3. Então, eu tenho uma equação aqui com as variáveis A e B. Quando T é 2, observa a tabela. A quantidade é 6. Então, quando T é 2, aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4. A. B vezes 2, 2B mais 1 igual a 6. Passando esse 1 para o segundo membro, eu tenho aqui 4A mais 2B é igual a 6 menos 1, que é 5. Então, tem duas equações com duas variáveis. Vamos fazer o seguinte. Dessa primeira equação aqui, vamos isolar o A. Então, se A mais B é 3, A é 3 menos B. Esse valor aqui, vamos substituir nessa segunda equação. 4A mais 2B igual a 5. Então, nós temos o seguinte. 4 vezes 3 menos B mais 2B é 5. Distribuindo esse fator 4, vai ficar 12 menos 4B mais 2B igual a 5. Menos 4B mais 2B é menos 2B.
Passando esse termo 12 para o segundo membro, vai ficar 5 menos 12. Então, nós temos que menos 2b é igual a menos 7. Multiplicando os dois termos por menos 1, eu tenho que 2b é igual a 7, logo b é 7 dividido por 2, b é 3,5. Eu vou trabalhar com b decimal, porque no final vai facilitar o cálculo, ao invés de trabalhar com fração. Quando b for 3,5, eu vou substituir em qualquer uma das equações para achar o valor do a. Eu vou substituir na segunda. Então vai ficar 4a mais 2 vezes 3,5. Então vai ficar isso igual a 5. 4a multiplicando 2 vezes 3,5 dá número inteiro, dá 7. Facilitou o cálculo aqui. Então nós temos 4a mais 7 igual a 5. Passando o 7 para o segundo membro, eu tenho que 4a é igual a menos 2. Então, a é menos 2 quartos. Dividindo, dá menos 0,5. Então, nós temos o valor do b, o valor do a e o valor do c. Logo, nós temos a função quadrática, que é menos 0,5t quadrado mais 3,5t mais 1. O exercício está dizendo para saber a quantidade após 1 hora do último dado calculado. Então, nós temos que t é 3. A quantidade vai ser igual a menos meio, substituindo aqui 3 ao quadrado, mais 3,5 vezes 3, mais 1. Portanto, a quantidade vai ficar menos meio, 3 ao quadrado é 9, 3,5 vezes 3 é 10,5 mais 1. Multiplicando menos 0,5 vezes 9, dá menos 4,5, mais 10,5 mais 1. Portanto, a quantidade é igual a 7. Alternativa letra B. Questão 153. Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo, a partir do momento que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. A fórmula obtida é essa aqui, ó. A altura em função do tempo. Então, nós temos aqui h é igual a 5 vezes logaritmo de 7t mais 1 na base 2. Então, observe que esse logaritmo aqui não é logaritmo decimal, é logaritmo na base 2, em que t é o tempo contado em dia e h a altura da planta em centímetro. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto dia ela alcançará a sua altura máxima. Então, nós temos dois dados iniciais. Ela é vendido quando atinge 30 centímetros. E a altura máxima de 40 centímetros a partir do momento que a planta brota do solo. Então, nós temos aqui a resolução. Quando h é 30 centímetros, a planta é colocada à venda. Quando h é 40 centímetros, ela atinge a altura máxima. Então, nós temos que saber a partir de que momento uma dessas plantas é colocada à venda. Em quanto tempo ela alcançará sua altura máxima. Quando h for 30, eu vou igualar esta função aqui a essa expressão logarítmica. Então, tem 5 log de t mais 1 na base 2 igual a 30. Esse 5 que está multiplicando o log,
já posso passar dividindo. Então, fica log de t mais 1 na base 2 igual 30 dividido por 5. Dividindo 30 por 5 dá 6. Aqui nós vamos aplicar a definição de logaritmo. Se log de t mais 1 na base 2 é igual a 6, esse 2 é a base, esse aqui é o expoente. Então, 2 elevado a 6 é igual ao logaritmando. Ou seja, t mais 1 é igual a 2 à sexta potência. 2 elevado à sexta potência, 64. Então, t é 64 menos 1, t é igual a 63. Ou seja, a planta é colocada à venda quando t for igual a 63. No caso aqui, 63 dias. Quando H é 40, a planta atinge a altura máxima. Então, vamos calcular em quantos dias a planta alcança a altura máxima, igualando essa expressão logarítmica a 40. Da mesma forma, esse 5 passa dividindo, então logaritmo de t mais 1 na base 2 é 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 é 8. Aplicando a definição de logaritmo, a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Portanto, 2 elevado a 8 é igual a t mais 1. Ou t mais 1 igual a 2 elevado a 8. 2 elevado à potência 8 é 256. Portanto, t mais 1 é igual a 256. Logo, t 256 menos 1, 255 dias. Então, a partir do momento que essa planta é colocada à venda, em quantos dias ela alcançará a sua altura máxima? Basta fazer a diferença entre 255 dias menos 63 dias. Vai dar 192 dias. Alternativa letra D. Questão 154. Uma questão bem interessante de visão espacial para o aluno. Uma formiga encontra-se no ponto X, então observa o desenho. No lado externo de um copo que tem a forma de um cilindro reto. No lado interno, no ponto V, existe um grão de açúcar preso na parede do copo. A formiga segue o caminho X, Y, observa, X, Y, Z, W, V, sempre sobre a superfície lateral do copo, de tal forma que os trechos Z, W, então observe ZW, e WV, observe o WV, são realizados na superfície interna. O caminho X, Y, Z, W, V, X, Y, Z, W, V é mostrado na figura, nessa figura aqui. Sabe-se que os pontos X, esse ponto X, o ponto V e o ponto W se encontram à mesma distância da borda, ou seja, a borda é isso aqui. Então, essa distância é sempre a mesma. O trajeto WV é o mais curto possível. Os trajetos XY e ZW são perpendiculares à borda do copo. E os pontos X e V se encontram diametralmente opostos. Supondo que o copo é de material recortável, realiza-se um corte pelo segmento unindo P a Q, ou seja, esse segmento aqui, na realidade a altura do copo, perpendicular à borda do copo, e recorta-se também sua base. Tira, então, esse círculo aqui, ó. Desconsidere a espessura do copo.
considerando apenas a planificação. Na realidade, o que o exercício está pedindo é fazer a planificação desse copo sem essa base e verificar a trajetória da formiga. Então, observe, nós temos aqui o copo, foi tirado isso aqui. Quando tira esse aqui, a gente faz um corte e abre. Dá para imaginar que quando nós abrimos isso aqui, tem que dar um retângulo. Então, já de imediato, eliminamos a alternativa B, C e D. Só pode ser essas duas alternativas. O exercício está dizendo que esses dois pontos aqui são perpendiculares à base. Portanto, só pode ser isso aqui. Essa alternativa está excluída, porque aqui está, como diz, está de ponta cabeça. Então, imaginando como se fosse uma folha de sulfite aberta, os pontos YX, ZW, ele tem que ficar perpendicular à base. E esse segmento aqui tem que ficar paralelo à base. Portanto, a alternativa correta é a alternativa letra A. Inscreva-se no meu canal, aproveita, ativa o sininho para receber as minhas novidades. Gostou? Dá um like. Envie sugestões